sou Luísa. A gente está aqui hoje para gravar mais uma edição do programa Quintas Resistentes. Nosso entrevistado de hoje é o querido Valdemar Rossi, operário, que fez parte da oposição metalúrgica aqui de São Paulo. E Valdemar, eu vou começar você pedindo para você contar quem é você, contar um pouco da sua trajetória, sua chegada na militância e como é que foi essa relação, onde você estava em 31 de março de 1964? Tudo bem. Bom, eu, na verdade, comecei como trabalhador logo aos 10 anos de idade, que fui trabalhar com boia fria. A família era grande, eu precisava ajudar e resolvi trabalhar com boia fria na cidade de Sertãozinho. De lá, passados uns tempos, já com 13 anos, fui trabalhar como servente de pedreiro e ali eu aprendi uma profissão que trabalhei até os 27 anos. Em 1922, já estou em 1952, eu estava com 22 anos, eu participava da congregação mariana lá da cidade e foi um promotor público fazer uma conversa com a pastoral operária, com a congregação mariana, em que ele falou sobre o cristão no mundo moderno, explicando que era um mundo moderno para aquela época da industrialização e o papel do cristão ali dentro. E aquilo me surpreendeu, porque a nossa formação vinha de outra linha. Abrindo para a conversa, eu fiz uma série de perguntas e comecei a abrir os olhos para uma visão do mundo de classe, dividido em classe. Passado uns dias, talvez 2 meses, fui convidado para participar de um grupo de ação católica na cidade. E perguntei para o rapaz que me convidou, quem que participa? Ele era um ex-seminarista, Dr. Meirelles, que era um médico cirurgião plástico, e Dr. Plínio Sampaio. Plínio Sampaio era o promotor da cidade de Sertãozinho, 25 anos. E eu falei assim, vocês estão doidos, rapaz, eu sou pedreiro, o que eu vou fazer no meio de vocês? Não, convidou, daí eu fui. Fiz uma experiência. Logo depois fui apresentado ao bispo de Ribeirão Preto, que deu todo o apoio, e me apresentou, naquele dia, o coordenador da Juventude Operária Católica do Estado de São Paulo. Nesse dia eu comecei a minha militância, digamos, oficialmente na JOC. Bom, um dos primeiros desafios que eu tive foi exatamente isso, aprender a organizar os companheiros de trabalho jovens a partir do seu local de trabalho. E a começar a nuclear, e passar a conversar com eles sobre a vida de trabalho, sobre a vida de família, éramos jovens, vida afetiva, vida sexual, enfim, no amplo aspecto. Mas o central estava sendo o conhecimento da existência de uma classe amplamente majoritária, explorada por uma classe minoritária. E o conflito histórico existente entre capital e trabalho. Bem, isso tudo mexeu na minha cabeça, eu fui obrigado a rever toda a minha formação religiosa, que vinha de uma formação mais ou menos puritana, e agora passava a ver elementos históricos na minha vida. E aí eu fui rever um pouco essa história, procurando livros históricos do caso da formação do povo hebreu, para até chegar ao cristianismo. E aí eu descobri o elemento histórico, cuja base principal é o processo de libertação do Egito. E que depois caminha para a conquista de terras, etc., a formação de uma sociedade tribal, socialista, não porque não tinha esse nome, mas era socialista para a nossa visão, sem explorado, sem nada, até que depois os aproveitadores do tempo levaram a uma transformação radical, criando o reinado
e passando a criar um sistema de exploração profunda. E aí a nova etapa da briga, da luta daqueles que eram chamados como profetas, que percebiam essas deformações no processo, e para enfrentar os reis da época, que eram verdadeiros facínoras, ladrões, exploradores ao máximo. Bom, isso me deu uma base muito forte para começar a entender uma análise que o Marx fazia da questão da exploração de classe. Marx não foi a base da minha formação, mas foi, digamos, aquele que clareou a atualização da luta de classe para a nossa época. Bom, eu passei alguns anos na minha cidade, lá fizemos umas experiências muito ricas de organização dos trabalhadores, de luta de alguns companheiros de fábrica, da sindicalização de trabalhadores das fábricas de móveis, que tinham um bom número lá. E daí eu fui chamado para assumir a coordenação da JOC no estado de São Paulo. É claro, saí de uma cidade com, na época, tinha o quê? 25, 30 mil habitantes, e vim para uma cidade com 4,5 milhões. Era um monstro, mas o desafio nunca foi problema na minha vida. E aqui, durante 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, eu coordenei o movimento no estado de São Paulo, assim como participava das decisões da JOC nacional. E nessa época nós fizemos um estudo muito interessante sobre a história do movimento sindical brasileiro. Um estudo que a ACO, Ação Católica Operária, de antigos militantes da JOC, já vinham fazendo. E aí eu fui descobrir uma outra coisa importante: a estrutura sindical deixada por Getúlio era fascista. Impedia a organização dos trabalhadores e favorecia o capital. Aí eu comecei a entrar no mundo dessa grande política internacional, nacional, etc. E também, com bastante interesse em entender a história sempre, fui percebendo que havia projetos de sociedade diferentes desde o tempo do Getúlio, que queria tornar o Brasil uma potência industrial, mas com capital nacional e tecnologia também nacionais, para se tornar competitivo. Mas para isso era preciso domar a classe trabalhadora. Aí eu entro num outro universo, que foi o contato com os chamados militantes do antigo Partidão, Partido Comunista Brasileiro. E aí fui conhecer um pouco a história desse partido, que me surpreendeu por uma razão muito séria, e depois, com o tempo, fui vendo isso em outros grupos. Eu saí de um movimento religioso chamado dogmática, onde você tinha verdades absolutas, verdade é verdade, ponto. Para dizer, peraí, o mundo é relativo, as verdades são relativas. E com isso fui sabendo que essa maneira de ver a vida e de agir se chamava um pouco o mundo da dialética. Ao entrar em contato com esse partido primeiro e depois de 64 com outros, eu fui percebendo que eles também tinham se tornado dogmáticos e esqueceram a dialética. Mas isso me deu capacidade de fazer essa percepção, de trabalhar quem estava do lado, mesmo com erros, equívocos da classe trabalhadora, quem estava do lado oposto. E assim foi a minha vida, até terminar o meu prazo na JOC. E aí eu decidi mudar de profissão. Isso foi quando? Que ano? Foi no ano de 63. Lá em Sertãozinho, eu trabalhei há muitos anos com um companheiro. Primeiro fiz o aprendizado, depois com um companheiro que aprendemos junto, 10 anos mais velho que eu, nós fomos trabalhar a pedido do nosso patrão antigo, para assumir uma obra por nossa conta, e ele falou, não, se o Valdemar for comigo, eu vou. Aí eu fui, e nós nos tornamos realmente pequenos consultores. A gente era capaz de fazer um sobrado, digamos, grande, desde o alicerce até praticamente a pintura final. E, bom, aqui, naquela época, em pleno desenvolvimento, isso daria um dinheirinho razoável.
mas não era esse meu ideal, não era dinheiro. Meu ideal era o trabalho de base com os trabalhadores. Aí eu resolvi mudar e trabalhar no setor vital do desenvolvimento econômico brasileiro, que era o metalúrgico. E entrei numa fábrica como ajudante, e fui encontrando ali um caminho, favorecido por certas circunstâncias. Eu aprendi a profissão de inspetor de qualidade, começando como ajudante de inspeção e depois fazendo um pouquinho um cursinho no Senai, etc. E fui crescendo nessa profissão. E ali eu comecei a fazer, já em 63, minha primeira experiência. Aqui precisa uma referência. No ano de 63, quando eu comecei a trabalhar nessa fábrica, estava em andamento um processo da formação de uma comissão de fábrica na Cobrasma, que quem fez esse trabalho miúdo durante 3 anos foi o militante que me antecedeu na coordenação da JOC, chamado João Batista Cândido. Ele fez um trabalho miúdo durante 3 anos, clandestino, de sessão em sessão. Ele trabalhava na manutenção, descobrindo pessoas, companheiros, conversando com eles sobre a realidade da fábrica. E à medida que alguns despertavam interesse, ele chamava para reuniões fora da fábrica, basicamente nos salões, nas salas das igrejas de Osasco, que estava numa época de apoio total aos trabalhadores. E aí, 3 anos depois, 63, estoura uma greve lá dentro de uma sessão, a empresa quis negociação e aí começa a história da primeira comissão de fábrica do Brasil. Bem, como eu acompanhava já como a JOC esse trabalho, eu tentei fazer a mesma experiência, uma experiência semelhante na fábrica onde eu estava. Era novo, era a primeira experiência como operário de fábrica mesmo. Fiz um trabalho muito bom durante 7 meses, a tal ponto que o próprio chefe do setor me advertiu: olha, seu trabalho está muito bom, mas cuidado com aquele fulano que ele está te vigiando. Aí fui mandado embora. Bom, enfim, esse foi o meu primeiro passo. Nesse ano de 63, nós propusemos, com o apoio da Frente Nacional do Trabalho, onde tinha o doutor Mário Carvalho de Jesus, um advogado trabalhista, com uma formação extraordinária e humanista, né? Como orientador desse movimento, nós conseguimos chamar uma reunião com antigos militantes da JOC, de várias cidades do Brasil. O Cândido, eu e mais alguns fizemos isso, reunimos aqui em São Paulo talvez uns 40, 50 militantes, tinha do Rio Grande, de Porto Alegre até Fortaleza, e conversando sobre essa realidade da estrutura sindical brasileira e o nosso papel como gente que queria mudanças profundas, nós vimos que seria importante introduzir o sistema de organização clandestina dentro da fábrica, para iniciar a ruptura por dentro, não pela estrutura sindical. E aí a experiência da Cobrasma foi ajudando bastante. Nós fizemos um belo estudo sobre isso, cada um contou um pouco suas experiências e no ano seguinte veio o golpe. Eu estava trabalhando na Sofunge, lá na Lapa, no Alto da Lapa, e quando eu estava chegando na cidade, eu não conseguia chegar porque a cidade estava tomada por um movimento chamado a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Isso no dia que faz 13 ou 15, sei lá, de março. E aí, no dia do golpe, eu estava trabalhando e fiquei sabendo desse golpe. Bom, para minha surpresa, os sindicatos metalúrgicos eram guerreiros, lutava, mas tem uma visão equivocada chamada
apoio à proposta revolucionária e, digamos, na Guerra Fria, ao projeto socialista em conflito com o capitalista. Mas qual era a visão deles? Era a ruptura com o que eles chamavam de imperialismo americano. E nesse fato, a gente viu o seguinte: aquele acontecimento, sobretudo de Cuba, onde os navios russos estavam chegando com os mísseis e que quase estourou um negócio mundial ali, levou a um acordo. Os americanos, os russos voltavam com os mísseis e os americanos tiravam as bases que eles tinham na Turquia. Bem, e aí um novo acerto nesse quadro mundial. Não propagar a revolução, mas não fazer que o acordo não permitia a União Soviética ocupar espaço na América Latina, que era o fundo de quintal dos Estados Unidos. E aí eles começaram a fazer o Partido Comunista fazer uma política, né, digamos assim, populista, em que pregava a revolução, mas fazia acordo com o capital nacional. Bom, isso levou a uma confusão dos diabos. Eles falavam constantemente: se houver um golpe militar, nós vamos enfrentar, porque temos armas, etc, etc. Aí veio o golpe, não houve armas, os dirigentes sindicais sumiram, alguns sumiram de fato, outros conseguiram fugir, e a reação foi em 1 ou 2 lugares muito pequena. Bom, a intervenção no sindicato era o que os militares realmente queriam, que era para poder permitir a entrada do novo modelo capitalista no Brasil, modelo das multinacionais, e impedir o desenvolvimento autônomo do Brasil, o desenvolvimento industrial do Brasil. E o que levou ao suicídio de Getúlio em 1954. Então, a partir daí, eles acabaram com as pretensões do Jango de retomar a proposta do Getúlio e introduziram um novo modelo. Mas, para isso, era preciso calar a classe operária. E a primeira foi fazer intervenção no sindicato. E no caso de São Paulo, que era o sindicato-chave da América Latina, eles jogaram toda a força possível. Puseram o que tinha de melhor e implantaram um modelo assistencialista, fazendo superar a luta de classe. Neste momento, nós, pegos de surpresa, já em 65, fizemos uma outra reunião que foi no Rio. Aí, discutindo a nova realidade, a gente viu o seguinte: esse golpe veio para ficar, porque ele foi muito bem preparado durante muitos anos, depois das várias derrotas que os Estados Unidos estavam tendo nas suas guerras internacionais. E era, então, a oportunidade histórica de a gente fazer um trabalho de longo prazo, porque tinha uma novidade. Aquela classe operária que desenvolveu-se naturalmente até 64, a partir daí para frente, ela foi se tornando minoritária por causa da grande publicidade em torno da migração do campo-cidade para atender as necessidades da nova indústria que estava se instalando. Aí ela foi se tornando minoritária. Ora, se a outra já não era revolucionária, era reivindicatória, mas não era revolucionária, essa que estava se formando, então, estava a fim de encontrar trabalho, o salário, o 13º, que é aquilo que a Rádio Nacional do Rio de Janeiro propagava tanto. E ela foi se tornando minoritária. Bom, aí um elemento importante nessa história. Nossa compreensão se dava em cima do que vinha ocorrendo. E em 68, teve um movimento internacional, a partir da França, mas também na Alemanha, Inglaterra e tal,
de reação dos trabalhadores, né, à exploração capitalista. E na França, aquele movimento operário estudantil, operário estudante, que paralisaram algumas fábricas, ocuparam uma delas, que acho que foi a Citroën, que era estatal, e isso empolgou a nossa esquerda brasileira. Lembrando uma coisa, a esquerda brasileira que vinha se desenvolvendo depois de 64, ela nasce basicamente dentro da universidade, não no meio dos trabalhadores. E nasce baseada no quê? Naquilo que eles aprenderam a fazer com o estudo intelectual, os livros, etc. E aí eles começam a se organizar para cada um achar que poderia ser, digamos, a alavanca do movimento operário no Brasil, a vanguarda. Então, se criaram vários grupos naqueles anos. Bom, como eu estava em 67, eu já vinha tentando reunir trabalhadores aqui em São Paulo, formar a primeira chapa de enfrentamento com os pelegos. O objetivo era a ruptura com o sindicato, mas tinha que entrar na fábrica e fazer a fábrica perceber, o trabalhador perceber a armadilha que ele estava colocado e começar a reagir. E aí, o momento legal para isso era a disputa da eleição. Então, a gente assumiu isso e nós começamos a ganhar um espaço que era inesperado. Mas nem tanto, porque em nível da igreja, nós vimos do final do Concílio Vaticano II, que mudou toda uma concepção religiosa no mundo, e com incentivo à formação das comunidades de base, etc. Onde eu e a Célia fomos morar, na Vila Rica, nós iniciamos um trabalho com um grupo de jovens operários de lá. Nasceu, depois de 6 meses, um pequeno grupo. Começamos a viver uma experiência e essa experiência se espalhou por várias comunidades do Brasil. E na Zona Sul começa a aparecer uma experiência semelhante, tá? Mas com outras, mas que tinha como objetivo exatamente ajudar o trabalhador a entender o papel histórico dele. Então, ganhou força o movimento de igreja nessa época no Brasil e quando a gente lançou a chapa, nós tivemos um bom apoio das comunidades de base. Nesse mesmo ano, o Osasco também lançou a chapa de oposição. Nós preparamos juntos. E eles ganharam, porque só a comissão de fábrica da Cobrama já dava a vitória para eles. Nós aqui tínhamos mais de 3, 4 mil fábricas espalhadas por São Paulo. Nós sabíamos que não tínhamos chance. Embora o pessoal do Partido Comunista achava que nós íamos ganhar. Eu falei, vocês estão loucos. Eu não fiz uma chapa pura, uma chapa que envolvendo os sindicalistas que queriam, né, entre eles do PC. Bem, mas isso tudo levou a vitória em 67 de Osasco, levou uma mexida no movimento sindical de São Paulo. As oposições sindicais também começavam a surgir no ABC e etc., bem inspirado um pouco nas nossas conversas. E com isto se criou naquele ano, se forçou o movimento sindical, inclusive Pelego, a criar o MIA, Movimento Intersindical Anti-Arroxo, por causa do arroxo que os militares vinham impor do Brasil. Eles decretavam qual deveria ser o reajuste anual, que era sempre bem abaixo da inflação. Então, isso gerou um movimento, e no dia 1º de maio de 68, junto com todos os sindicatos, os pelegos também, fizemos uma grande manifestação na antiga Praça da Sé. Lotou aquilo lá. Eles armaram um palanque e os pelegos cometeram um erro clássico. Eles resolveram levar o Roberto de Abreu Sodré, que era o governador biônico, para o palco. Aí a hora que esse cara entrou no palco,
Foi uma vaia tremenda e o pessoal começou a procurar no chão o que tivesse para jogar. Pedra, pedaço de pau, que tinha um pedaço de pau, pegou na cabeça dele. Aí eles saíram de gatinho pelo fundo e foram lá para o sindicato metalúrgico. A massa enfurecida derrubou o palanque e tocou fogo. Aí no dia seguinte a Folha da Tarde traz assim a foto do que restou da fogueira ali no pedaço. E aí nós saímos em marcha. Outra coisa importante, a grande exceção de consciência de classe nessa época era Osasco e... como chama aquela cidade lá da Grande Bezerra? Contagem e Osasco. Por quê? Porque nessas fábricas, os trabalhadores, você tinha operários que estudavam e tinha estudantes que trabalhavam. Então, aqueles que trabalhavam de dia e estudavam à noite já estavam no nível universitário e durante o dia também. E aí também as ideias revolucionárias apareceram. Aí eles acharam que estavam no momento de fazer o enfrentamento mais ou menos sozinhos e fizeram, né? E nesse momento eles cometeram um erro histórico, que foi ocupar a fábrica e manter como refém a direção da fábrica. Isso mexeu com a ditadura, que já estava enfrentando aí os grupos guerrilheiros, e levou uma intervenção dura lá dentro. E depois, como nós sabemos, o AI-5. Aí eles conseguiram calar a classe operária, mas não apagaram a brasa, porque isso tudo fez com que a gente aprofundasse a organização do trabalho de base. Os ideais da oposição já vinham crescendo, porque a gente fazia reuniões constantes. Em 69, queriam que a gente disputasse uma outra eleição, mas agora misturado com antigos pelegos. Aí, não, deu até uma briga com um cara do PC, que queria de todo jeito que eu assumisse o controle disso. Eu falei, não. Ou nós fazemos um trabalho para valer com gente que quer mudança na estrutura sindical, ou eu não vou contribuir. Então, nesse ano nós não concorremos. Aí, em 72, aí passou para 3 anos a eleição, em 72 nós fizemos uma segunda chapa, mas aí com um amplo movimento de organização nas regiões. A chapa disputou, foi uma luta muito bonita, mas sabíamos, perdemos outra vez. Mas foi a oportunidade da gente propagar os nossos ideais. E nós íamos ganhando posição nas assembleias do sindicato, começar a reverter, atacar os pelegos e tal. Bom, a partir desse momento, historicamente, começa o seguinte: se no início a proposta era a ruptura, um trabalho lento, a ruptura com a estrutura sindical, a partir de um certo momento ela passa a ser também a denúncia da ação dos pelegos, tá? A proposta de mudança e, ao mesmo tempo, o enfrentamento com a ditadura. Era denunciar os crimes que a ditadura fazia com os trabalhadores. Isso nós fazíamos nas assembleias tranquilamente. Bom, havia um problema sério. Os vários grupos de esquerda que vinham surgindo, eles achavam que a Revolução já estava, em 68, que a Revolução já estava podre, que cairia em 2 anos. Aí, numa discussão onde estavam alguns grupos políticos, eu vi aquilo tudo e falei, meu Deus do céu, vocês estão no mundo da lua. Não tem nada disso, não. Essa classe operária nossa que está sendo formada agora, ela vem atrás de trabalho, de salário, 13º, coisas que eles não tinham lá no interior. Não estão, nem sabem o que é revolução. Nós só chegaremos a uma revolução se a gente conseguir fazer um bom trabalho de curto, médio e longo prazo de despertar a consciência política do trabalhador. Aí eu fui, naturalmente, execrado, né? Assim como fraternalmente, né?
chamamos de Papa Rossi, vai dar bom, eu quero estar errado. Mas eu vou dizer para vocês que, para mim, pelo menos mais 10 anos a ditadura vai ficar. Aí foi uma gargalhada geral e passou. Passaram 10 anos para estourar as primeiras greves em São Bernardo. Não para terminar, mas para estourar as primeiras greves. Mas isso depois de um amplo trabalho de organização nas fábricas e nas comunidades de base. A vinda de D. Paulo, em 70, para assumir como... Ele estava como auxiliar, mas para assumir como arcebispo de São Paulo, foi uma bênção, porque D. Paulo tinha uma preocupação profunda com a justiça. E ele compreendeu o que a gente propunha no dia em que nós fomos conversar sobre o assassinato do Luiz Hirata, que era o nosso companheiro da oposição. Nesse dia ele nos provocou com algumas perguntas assim bem, e a gente respondeu para ele. Aí 2 meses depois, tivemos a primeira Assembleia da Pastoral Operária, que tinha sido formada em São Paulo no ano de 70. E nessa Assembleia teve um padre ligado a um movimento com trabalhadores que defendia um trabalho dentro das fábricas em harmonia com o capital de trabalho, e eu que defendia uma pastoral em nome do pessoal que defendia um pastoral de conflito de classe. Ele ouviu as duas. No final ele falou, esta linha que o Rossi acaba de apresentar tem todo o meu apoio. Então, daí para frente foi um negócio que a gente pôde avançar bastante. Bem, gente, um pouco essa é a caminhada, mas a partir desse momento, a partir da derrota que o movimento guerrilheiro foi sofrendo, eles foram compreendendo que eles não tinham força que eles imaginavam. De jeito nenhum, que estava muito longe de conseguir ter correlação de força favorável a uma revolução. E mais, alguns chegaram a entender que revolução sem povo não é revolução. Pode ser golpe, mas não revolução. Bom, e com isso, logo depois, o pessoal da esquerda começa realmente a investir mais. Já os trabalhadores, né, que pertenciam aos vários partidos, com exceção do PCB, investir no trabalho de base da oposição. Formamos um amplo movimento ao longo do tempo, sempre em cima de lutas concretas, sempre dentro de um processo rigorosamente democrático, de fazer toda a proposta que deveria nascer da oposição para o movimento sindical, para o movimento operário, deveria ser discutido com o conjunto dos trabalhadores. Nós chegamos a fazer assembleias com 500 operários, o que não era brincadeira, né, naquela época tão difícil. E com isso a gente vai enfrentando a ditadura. Em 72, D. Paulo me convida para participar da Comissão de Justiça e Paz, junto com o Dalmo Dallari, Fábio Comparato, Hélio Bicudo, Margarida Genevois, Márcia Jaime, tantos outros aí, e um operário, ele queria um operário dentro. E fui ajudando o grupo a pensar a partir da realidade operária, da realidade do povo trabalhador, e não só ficar na questão da denúncia, né, dos presos. E isso irritou um pouco mais a ditadura, que já não aguentava ver eu atacar a ditadura lá em plena Assembleia do Sindicato, eu e outros, né? Então eles tentavam de todo jeito nos prender. Em 74, início de 74, por estupidez de 2 elementos antigos do Partido Comunista, um que foi o Deleles, que era o presidente do sindicato em 64, e outro Flores, que era um companheiro que vinha atuando com a gente, mas que era chegado ao Flores, por conta da estupidez deles, depois de advertidos, a ditadura descobriu onde é que estava
o Deleles clandestino, onde a gente se encontrava de vez em quando numa sala aí no centro, onde ele trabalhava com joias, e armou a prisão. Tem a denúncia de que nós estávamos formando um partido. E armou, prendeu 3 pessoas lá naquela sala. No interrogatório, uma das pessoas entrou, eu diria assim, entrou em paranoia e abriu o jogo de tudo que nós estávamos fazendo. Nós estávamos formando um movimento onde entravam os grupos de educação popular, como FASE no Rio, aqui tem o pessoal da Maria Nilde, tem o pessoal em Curitiba, né? E elementos que vinham de vários grupos políticos e outros que não eram de grupos políticos. Mas tinham 3 deles que participavam do movimento com Miguel Arraes, que era o Movimento Popular de Libertação. E ela, no dia que foi presa, ela falou que tudo isso era MPL. E o companheiro que foi, o Flores, foi muito torturado depois dessa besteira que ela falou, mas falou tanta coisa, que eu, quando fui interrogado, fiquei sem entender o que estava ocorrendo. Aí o Flores, no dia seguinte, foi bem torturado por causa das contradições dessa companheira. Ele também teve que falar que nós estaríamos reunidos naquele dia na sala da igreja São João Batista, às 5 horas da tarde. E aí eles armaram um esquema e nos prenderam. Bom, enfim, quando começa no dia seguinte meu interrogatório, eu tive que fazer um esforço muito grande para ouvir, negar, ouvir, não querer dar resposta. Mas aí o cara tinha um calhamaço de detalhes. Eu dizia, meu Deus do céu, isso é loucura, esses caras não inventaram isso. Ela deu detalhe da reunião que aconteceu, quem era que organizava os locais de reunião, que era eu, o que saiu na última reunião, assim. Até questão de dinheiro emprestado. Eu falei, ai meu Deus do céu. Bom, mas depois de algumas horas, eu já tendo entendido o quadro, eu falei, agora vamos desmontar isso aí, né? Mas custou a perda da sensibilidade, choque no corpo inteiro, fiquei queimado em vários lugares. Enfim, não é o problema mais importante. O importante era resistir e depois tentar desmontar a farsa. Aí quando eles me cobraram, Rossi, vamos conversar, nós não inventamos isso, Rossi, você sabe. Eu falei, conversar a gente conversa. Mas eu não vou dar a versão que vocês têm, eu quero a minha versão. Ah, a sua versão. Se não for, eu não assino nada. Bati pesado. Aí eu comecei a desmontar. Falei, olha, eu não estou negando a existência de um movimento. Esse movimento existe, o objetivo dele é juntar trabalhadores de vários lugares do Brasil para uma formação política, bem claro assim. Formação política para que o trabalhador descubra o papel que ele tem na sua história, e foi dando essa versão. E ele me fazendo pergunta e eu negando. Aí chega um momento de assim, naquela reunião que vocês tiveram tal dia e tal lugar, saiu uma proposta de um empréstimo da ONG de Curitiba, né? Foi, dinheiro? Tantos R$1.000. Eu não me lembro disso. Como você não se lembra? Você está na reunião, você é um dos diretores nacionais e não lembra de uma proposta dessa? Falei, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Vocês afirmaram, eu confirmei. Eu era o responsável do local. Então, algumas vezes eu saía da reunião para ir providenciar a alimentação, o que estivesse faltando. Se trataram disso, trataram numa hora que eu não estava. Eu não ouvi isso. Eu consegui ser cara de pau aquela hora. Bem, enfim, aí veio uma outra pergunta, essa foi chave.
No final da reunião, foi apresentada uma proposta da formação de um partido político. Paim! Eu falei, foi. Quem apresentou foi o Istvan Jackson. É isso mesmo. Eu falei, pois é isso que eu quero dizer para vocês. Se nós somos um partido político, por que fazer a proposta de formação de um partido político? E a proposta não significa formar, significa discutir. Então, não existe, eu estou falando que não existe. Mas tantas pessoas dizem, quem disse que é do MPL que se vira? Nós não, nós somos outra coisa. Esse processo foi fundamental. Bom, depois de 4 meses preso, saí, e aí retomei a vida de trabalho. 65 e até outra eleição no sindicato, reunimos o pessoal dentro do próprio sindicato, chegamos à conclusão que não tinha condição de disputar aquela eleição, porque os elementos mais conhecidos estavam sob júdice. Então, resolvemos investir para preparar 68. 78. E aí, 78 foi um sensacional. Se vocês podem ver isso no filme Braço Cruzado, Máquinas Paradas. Vocês já viram esse filme? Aquele revelava o clima político da época. E depois, por que saiu a greve de 79? Um clima extraordinário. Bem, enfim, foi assim que a oposição foi crescendo. Aí muita gente realmente entrando, dando a contribuição. É curioso que todos desses outros partidos, nos enfrentamentos, eles perceberam que a gente tinha razão. Que não adiantava vir com proposta do partido e tentar impor. Tudo pode ser discutido, mas tem que ser decidido pelo conjunto. A formação da chapa tem que ser indicação a partir das fábricas. E, mesmo tendo indicação, tem que haver uma convenção para decidir como que se forma a chapa, qual é o seu conteúdo político, etc, etc. Então, essas noções, assim, da democracia operária, que eu não herdei do Partido Comunista, herdei dos anarquistas, ela ajudou a quebrar o mito de que você tinha que seguir uma estrutura vertical que se chama centralismo democrático. Então, nossa caminhada foi essa, nós fomos enfrentando, e aqui tem uma coisa importante para vocês saberem. A ditadura, ou, digamos, os intelectuais da ditadura e do capital, desde o início, eles investiram em perceber no Brasil quais seriam as forças operárias possíveis de serem cooptadas. E eles compreenderam muito bem que a nossa proposta era uma proposta radical, não sectária, radical. Não tem acerto com o capital. É ruptura. O movimento sindical é para romper com a estrutura sindical. O movimento sindical é para fazer o combate à exploração capitalista. Então, a ditadura chegou a essa conclusão. O sindicato de São Paulo não pode cair na mão da oposição. Se cair, muda a correlação de forças no Brasil. Por isso que a eleição de 78, mesmo tendo sido fraudada ao máximo, tendo sido anulada, ela foi reconfirmada pelo delegado regional, o ministro do Trabalho. No ano de 81, que nós enfrentamos aí, eu encabecei a chapa a terceira vez, que nós fomos para o segundo turno, com ampla chance de vitória, de ter uns 65% dos votos. Para surpresa nossa, no segundo turno, perdemos a eleição. E aí ficou uma grande pergunta, como nós vamos perder essa eleição? Alguns anos depois, o Bigode, que era um militante antigo do PC, que era foi ligado ao Joaquinzão e tudo mais, e que depois mudou para a CUT, ele me encontrou
e falou o seguinte: Rossi, você lembra da eleição de 81? Falei com o Bigode, quando é que eu vou esquecer aquela eleição? Você sabe o que é que vocês perderam? Até hoje eu não entendi. Nós conseguimos violar 4 urnas-chaves de vocês. Falei, mas estava sob o comando da Polícia Militar. Pois é, nós conseguimos violar 4 urnas-chaves de vocês. Ou seja, estava claro isto. Quando para mim isso ficou mais claro ainda, talvez um pouco antes, naquele ano de 80, que o Papa veio aqui em São Paulo, o Papa João Paulo II, encontrar com os operários no Morumbi lotado, 130 mil pessoas, e que eu fui fazer a saudação. Antes disso, Dom Paulo me chamou, eu fui lá na véspera, no dia 2, para entregar o discurso. Dom Paulo deu orientação segura, você entregar para o responsável pela comunicação da diocese e disse: essas cópias só poderão estar na sala de imprensa na hora que você estiver fazendo o discurso, que seria depois das 7 da noite. Às 15 horas já estava lá. Bom, era uma denúncia extraordinária. Mas aí outra coisa importante. Você vai dormir aqui hoje na Cúria? De jeito nenhum. Eu tenho família, tenho 4 filhos. 5, já tinha 5. Tenho 5 filhos, não. Nunca dormi fora da minha casa, não sei em época de viagem. Não, mas é muito perigoso, muito perigoso. Não, se quiser me matar, me mata, mas eu vou para lá. Aí Dom Paulo já me conhecia bem, né? Falou, tá bom. Então ele chamou o capelão da aeronáutica que estava lá de carro oficial. Falou, ele vai te levar em casa. É ótimo, eu vou, mas eu vou dormir em casa. Mas aí veio por quê? Aí o cara falou, você está vendo essa credencial de Dom Paulo? Para entrar no gramado do Morumbi, todo o pessoal que vai fazer animação a partir das 15 horas passou por uma triagem do 2º Exército. Todos tiveram o nome aprovado, menos o seu. Falei, por quê? O comandante do 2º Exército falou que você é um comunista contumaz. Eu falei, o que o Tomás tem a ver com isso, né? Ou seja, percebe, a concepção dele era essa, né? Esse não muda, esse não se vende, esse não é cooptado. Essa turma não é cooptada. Então, tinha que impedir. Impediram. Já os outros sindicatos foram sendo liberados e aí estão todos eles cooptados hoje. Gente, em síntese um pouco essa história. Acho que estourou o tempo. Não, imagina. Não estourou? Se você quiser falar mais um pouco, porque você começou falando sobre as conexões nacionais que vocês tinham pela juventude católica. Isso. Depois você começou a falar sobre a sua imersão em São Paulo. Mas tem um momento que vocês fazem de novo conexões por conta da fundação do PT, por conta da fundação da CUT. E se você tiver ainda com disposição de contar um pouco dessa história pra gente, Valdemar, a gente queria ouvir isso, que você acabou, né, junto com o Plínio, junto com outras figuras, investindo nesses processos mais nacionais, né? Como é que você viu isso na época, como é que você vê isso hoje? Bom, na questão das conexões nacionais, eu falei, a JOC foi o elemento-chave desse movimento. Depois, muitos dos nossos companheiros da JOC entraram no movimento sindical e a gente fazia intercâmbio com sindicatos de várias cidades. Eu muitas vezes fiz viagem para ir comentar com o pessoal sobre a importância da organização de base, o novo sindicalismo que nós deveríamos estar semeando. Isso foi importante, não? Eu também sempre tive uma certa abertura, eu não tinha atrito com os grupos de esquerda, tinha discordância. E aí, quando foi formar o PT, a coisa sempre foi semelhante. A outra coisa que você pergunta, que é importante, essa conexão que a gente vai fazer depois, ela nasce também já da minha atuação no partido, né? Que num certo momento eu chego à direção estadual e executiva nacional,
Mas eu era amplamente reconhecido no Brasil, desde os anos 73, principalmente, pela minha atuação sindical e pela pastoral. E quando a CUT se caminhou para a fundação da CUT, na Conclate, lá em 81, eu fui uma das referências. Tanto que havia discordância se eu devia participar da organização da equipe nacional ou não, porque havia conflito com Joaquinzão, que era o grande pelego que coordenava os outros sindicatos. E eu acho que nessa hora o Lula deu uma vacilada grande, porque ele me chamou para dizer, olha, dá um problema assim, a gente não consegue a unidade se você estiver na chapa. Eu falei, se é para ter unidade, vocês façam, não tem problema. Mas se vê que ele estava querendo mesmo, era ter um pouco do seu poder. E aí a gente participou o tempo todo da preparação, organização da CUT. Quando a CUT foi fundada, nós fizemos encontros regionais e nacionais para debater o conteúdo desse movimento sindical. E as divergências também foram aparecendo, tanto com alguns grupos de esquerda, quanto com aqueles que tinham uma visão mais de negociação. Mas a gente fez a colocação do básico, que acabou prevalecendo por um bom tempo. Se vocês pegarem a entrevista que o Jair Meneghelli deu no ano de 2013, pelos 30 anos da CUT, ele foi o primeiro presidente, ficou 13 ou 14 anos presidente. Ele dá uns depoimentos que me impressionou, falando que realmente a CUT tinha nascido para não ser correio e transmissão de nenhum partido, para ter uma visão de transformação, e que a CUT perdeu o momento histórico de forçar o governo Lula a mudar esse país. Foi muito interessante, está isso no Estadão, uma página muito boa, né? Vale a pena isso aí, conhecer aquilo. Eu acho que quando a ditadura viu que a formação da CUT unificada não tinha condição de ter o comando daqueles que eram seus aliados, que no caso já desde 79 era não só os pelegos, mas já o PCdoB, o PC, o MR8, aqueles grupos que vinham da origem do Partido Comunista e que estavam defendendo no Brasil um pacto social igual o Pacto da Espanha, chamado Pacto de Moncloa, que era fazer o movimento operário e o movimento de esquerda no Brasil, de oposição, parar, dar um tempo para poder fazer abertura lenta, gradual e segura, etc. E já na Conclate a gente fez esse enfrentamento, fazendo ver o seguinte, se nós pararmos de fazer nossas reivindicações, os patrões vão parar de arrochar salário, eles vão parar de mandar a gente embora. A ditadura vai parar de perseguir. Mas alguém tem que perder. Nós outra vez, Estamos perdendo sempre, não tem acordo. Bem, então a gente já tinha essas divergências, e aí, 83, em agosto, nasce a CUT, e 3 meses depois eles fazem outra Conclate e criam a UGT. Aí ela veio para fazer a divisão no movimento operário, e aí o Partido Comunista, PCdoB e MR8 têm culpa histórica, e com isso começa uma luta para, dentro do movimento sindical, animada pela ditadura, se contrapor à CUT, que estava radicalizando no Brasil inteiro. Aqueles anos 80 foram de muitas greves, muito enfrentamento. E depois
foram também trabalhando a sedução do Lula. Aí você tem todo o processo eleitoral de como chegar via oficial a ocupar um posto do governo, né? Não poder, mas ocupar o governo. E aí vem um pouco a visão que eu tenho de qual era a ambição do Lula realmente e como ele conseguiu dominar as esquerdas do Brasil. Aí foram tirando a autonomia da CUT e já vinha nessa linha. A CUT já estava sendo a correia de transmissão do PT e depois o PT, digamos, mesmo trabalhando na linha de eliminar os valores socialistas defendidos desde a sua fundação, coisa que começou a acontecer, sobretudo no Congresso de 95, lá em Cariacica. E a CUT também foi se adaptando, se amoldando à proposta da força, que era o sindicalismo de resultados. Mas, hoje tem toda uma história aí para ser mais aprofundada num outro momento de como isso acontecia. Muito obrigada. A gente, naturalmente, para abordar todas as questões e ser um pouco mais preciso, a gente realmente tem que gastar bastante tempo, né? Senão o pessoal novo não vai compreender isso tudo. É uma trajetória, né? é uma trajetória A gente volta depois, volta outro A gente volta outro dia.